Buenas! Primeiramente, eu quero te convidar para se inscrever no nosso canal do YouTube, Engenheirozine, e acompanhar os nossos conteúdos. O nosso café de hoje é muito especial, com a presença da doutora Neuza Canabarro, que fez doutorado em educação, nasceu lá em Santana do Livramento, e foi secretária municipal de educação em Porto Alegre, foi secretária estadual de educação no Rio Grande do Sul, e a sua tese de doutorado foi na Espanha sobre o calendário rotativo implementado aqui no Rio Grande do Sul, e é sobre isso que vai ser o nosso roteiro. Primeiramente, eu quero agradecer pela oportunidade de a gente poder gravar essa entrevista, dona Neuza. Olha, para nós é um prazer, porque sempre que me falam ou que me solicitam algum depoimento em relação à educação, eu não me nego. Até porque às vezes as pessoas dizem, mas a pessoa está omissa, então a gente não pode se omitir. Hoje mesmo é um dia que eu poderia ter dado uma desculpa, mas não, eu digo isso aí também é prioridade, viu? Então é com o maior prazer que eu falo naquilo que eu gosto e que eu vivi minha vida inteira. Primeiramente, eu quero dizer que quando a gente veio visitar e conhecer a dona Neuza e o Colares, enquanto a gente estava conversando, eu tinha acabado de defender a minha tese de doutorado e a dona Neuza perguntou qual que era a minha qualificação. E a partir disso iniciou essa conversa e ela me emprestou um exemplar colorido da sua tese de doutorado e a gente preparou o roteiro a partir disso. Então, quero agradecer por essa oportunidade. Mas antes de a gente entrar nas perguntas propriamente da tese, eu gostaria de pedir para a doutora Neuza para contar um pouco da sua trajetória, para o pessoal que está entrando há pouco tempo no PDT possa conhecer as origens de uma trabalhista gaúcha. Eu sou nascida em Santana do Livramento, me criei lá, em família de classe média, meu avô teve campo, mas eu sempre digo que a minha mãe dizia, se passa dificuldade criando os filhos, ela separou do meu pai quando eu tinha 8 anos e nos criou sozinha, né? E quando eu conheci o Colares, eu disse para ela, nunca mais me fala em dificuldade. Dificuldade teve o Colares. E a partir daí eu fui uma menina assim, que morei em Livramento, frequentei a sociedade, tinha amigos de tudo que é nível, todos eram conhecidos. E chegar aonde cheguei eu considero que é uma coisa assim natural do desdobramento da vida. Ao conhecer o Colares eu dei assim um valor enorme por um menino pobre, uma vida assim miserável, numa casa de, como ele diz, de pau a pique barreado, sem banheiro, sem estrutura. Estudou até a 3ª série e foi trabalhar. Com 13 anos nunca tinha colocado um sapato, só tamanco. Chegar onde ele chegou, eu considero assim um orgulho que eu tenho de dizer que ele é um homem predestinado. Ele teve que vencer barreiras, ele teve lacunas enormes, que com o tempo foi suprindo, mas é de uma inteligência, de uma determinação em tudo que ele faz e uma coragem. Realmente um grande líder. Eu fico admirada, porque hoje, aos 94 anos, é onde nós vamos só no hospital, né? Ele está com dificuldade para caminhar, então ele vai em cadeira de rodas, mas ele entra num hospital e o que mais me admira é que os jovens conhecem ele. Como é que conhece, como é que sabe? O meu avô, a minha avó, e ele sempre chama, vem gente ao redor. E vendo agora na campanha política, os políticos que andam na rua estão passando e as pessoas não vêm, se sair com ele em cadeira de roda, com certeza vai ter um monte de gente filmando. No hospital ele causa tumulto. Então, eu considero que a minha vida, assim, é antes e depois do Colares. Eu fui privilegiada em encontrá-lo e a nossa grande caminhada, a nossa união foi através daquela integração. Ele com aquela máquina geradora de ideias e eu a executora, que colocava no papel. Então, isso aí, para mim, é o grande trunfo da minha vida. Por trás de um grande homem sempre tem uma grande mulher, né? Eu vou ter corrigido, sabes que eu também dizia isso, atrás de um grande homem tem uma grande mulher. Até que eu vi que Shakespeare dizia assim, a sombra de uma mulher pode crescer um homem. Por quê? Porque com o trabalho de uma mulher cresce um filho, o marido tem todo o respaldo e realmente a sombra de uma árvore ou de uma mulher pode crescer um homem. Genial. É. Doutora Neuza, a senhora teve como
carreira na Secretaria Estadual de Educação, a atuação também da inspeção, e tem um livro, né, Inspeção Escolar no Rio Grande do Sul. Foi o primeiro livro sobre inspeção. Que visava a avaliação global da escola, no modelo CEP, né, contexto, entrada, processo e produto. A senhora poderia compartilhar um pouco mais sobre como que foi essa experiência aqui na Secretaria Estadual de Educação do Rio Grande do Sul? Sim, isso é a base de toda a minha formação. Como inspetora, nós chegamos à conclusão que há necessidade de se ter um diagnóstico real. Então, o contexto, o que é? Em que contexto vai se inserir aquela escola? Se fazer aquela avaliação. É necessário uma escola de tal tamanho para... Tem que fazer uma projeção para que nos próximos 20 anos não precise construir outra escola. Então, é necessário o contexto. Entrada, o que nós temos para iniciar? Quais os recursos? Pode ser uma coisa muito simples, um rol de recursos físicos e humanos. Então, essa entrada. Com isso, nós podemos, então, desenvolver o processo educacional. O processo tem que ser avaliado constantemente. Quer dizer, tu não vais avaliar um aluno só no final do ano, não, é diário. Tanto é que eu cheguei a um ponto de fazer uma ficha de avaliação para eliminar a prova. Não tem por que fazer prova. Se o professor tiver uma ficha com o nome dos alunos e em cima todos os conteúdos que ele tem que avaliar. Quando ele está dando aula e passa um exercício de verificação, ele começa a caminhar, ele diz, fulaninho, que ele já conhece, porque é aquele que em seguida está antenado e pega tudo, ele marca com X, já entendeu, já entendeu. Ele vai poder dar atenção maior àqueles que não estão conseguindo entender o conteúdo, sabe? Bem, isso aí eu considero que foi a primeira base, essa avaliação da escola, que fez com que eu trabalhasse sempre como? Com diagnóstico, com objetivos e com critérios estabelecidos. Que são critérios estabelecidos? Com os meus critérios estabelecidos, eu acho que causei assim, prejudiquei a Teu Colares. Porque quando nós implantamos o calendário rotativo, nós avisamos que os alunos teriam que se inscrever em tais datas. E muitos diziam, mas não é melhor de tal ou tal forma, porque fila. Fila é o mais democrático. Na fila, as pessoas entre elas mesmas vão fiscalizando a numeração. Já sabem quantas vagas tem. Agora, se for informatizado, nós não sabemos quem entrou. E é lógico que, como em todo o processo, eu tive depois telefonemas de vereador, de deputado, de deputada. Meu neto, meu filho ficou no calendário C. Por quê? Porque não foram para a fila no momento exato, não ficaram lá expostos. Então, eu não abri mão. Eu digo, se eu quebrar o critério, eu escancarei a porta, passa onde passa um boi, passa uma boiada, né? Então, esse critério estabelecido tem que ser claro, tem que ser divulgado. É a única forma de nós trabalharmos assim, com os pés no chão. Melhorar a qualidade do ensino, nós fizemos muito, muito. E, lamentavelmente, nós fizemos um trabalho pegando todas as escolas do Rio Grande do Sul. Eu vou te contar uma coisa assim, os recursos da Secretaria de Educação eram distribuídos de acordo com a influência política. Nós, como estabelecemos critérios, nós chamamos as universidades lá na PUC, com o irmão Norberto Rauscher, e convidamos as universidades para trabalharem em prol da melhoria da qualidade do ensino. E que nós distribuiríamos o recurso de acordo com a responsabilidade de cada um. Por exemplo, tal região tinha excelência em alfabetização. Ela assumiria toda essa parte da alfabetização. As escolas técnicas, o ensino técnico, onde seria tal. Então, e deixei os professores trabalhando durante o dia inteiro, as universidades. Quando saiu, o irmão Norberto Rauch me disse, a senhora não vai conseguir. Mas quando voltei, tinha conseguido, com exceção da URGS, que não quis participar, mas eu tive professores da URGS que vieram e participaram. Receberam separadamente, porque foram pagos para isso, né? E você fez um excelente trabalho. Nós traçamos naquele momento com todas as universidades do Rio Grande do Sul, a única exceção foi a URGS, mas tivemos participação de professores, nós traçamos os objetivos mínimos por série, que agora se fala, naquela época, e deixamos eles prontos na gráfica, na Corag.
Eu saí da Secretaria de Educação e fui para o Conselho Estadual de Educação. Um mês depois, ou dois, eu fiquei sabendo que a secretária que tinha assumido tinha mandado terminar com tudo aquilo que ela não ia distribuir. Eu estou declarando isso porque eu posso te dizer que eu e o Orion Cabral, que era secretário da Fazenda, fizemos toda uma denúncia ao Ministério Público que mais de 3 milhões em material estava sendo incinerado. Tá? Nunca fizeram nada. Mas eu estou dizendo para registrar que aquilo foi pensado lá. Bem, então essas situações assim, vou te dar uns furos, viu? Uns furos bem grandes, né? Então essa é uma situação que eu nunca narrei. Tá? Mas ocorreu e tem prova porque nós somos o Ministério Público, eu e o Orion. Mandaram embora. Agora se fala, não, tem que traçar os objetivos mínimos por série. Imagine, final de 94 já existia, feito com toda a comunidade acadêmica. Tá? E esse é um aspecto, assim, importante, né? Outro aspecto que eu acho que nós podemos ressaltar, eu sempre procurei, assim, a escola de qualidade e a autonomia das escolas. Quando eu fui para o Conselho Estadual de Educação, eu ainda tinha um tempo para me aposentar. Tinha 6 anos até minha aposentadoria. Então, me apresentei ao secretário de Educação. O conselho disse que eu precisava ter 3 turnos lá. E eu disse, não pode me deixar, então, à tarde e à noite numa escola. E o secretário de Educação, coincidentemente era do meu partido naquela época, foi e me disse, não, eu vou ver. Aí me mandou um ofício que eu tenho, dizendo que, dado o meu curso de doutorado, dada a minha experiência e tal, ele gostaria que eu fizesse uma avaliação o que poderia ser feito em prol das escolas. Eu digo, pronto, momento de fazer o estudo da autonomia das escolas. Aí eu fui designada para fazer na Escola Rio de Janeiro aqui. Eu fui lá para a Escola Rio de Janeiro, trabalhei com eles e tal, e apresentei um projeto de autonomia das escolas. Como é que era? Eu sou assim, eu gosto das coisas revolucionárias, viu? E eu vou te dizer, esse projeto era o seguinte, o orçamento é X, é o que vai ser executado. Vamos dividir por escola pelo número de alunos. Ou seja, cada escola vai receber, incluindo o salário dos seus professores, a Fazenda vai continuar pagando, mas aí abate daquele bolo que ele tem. Então, qual era o meu mote? As escolas iam querer ter mais alunos e apresentar uma condição melhor, porque os pais vão disputar a escola. Quanto mais aluno tiver, mais recurso. A escola vai querer ganhar mais e vai enxugar o quadro de recursos humanos. Porque eu coloquei o seguinte, pelo número de alunos, então o aluno para o Estado custa X. Ele entrega, diz, olha, nós só vamos abater a folha de pagamento e o resto vocês administram. O que sobrar dali faz um rateio dos professores como uma gratificação. Entendeste? Para mim seria assim, outro ovo de Colombo, que o primeiro foi esse do calendário. E eu apresentei, eu passei um trabalho enorme. E o colégio me dizia, Neuza, nem vão ler. Bem, aí eu fui lá entregar para o secretário e tal. E ele me disse, agora nós vamos então estudar tudo isso. E eu tinha gente ali dentro, né? Nunca abriu para ninguém em nenhuma reunião. Quer dizer, eu fiz um trabalho que foi para a gaveta, né? Eu fui embora. Então, eu acho que tem muita coisa que pode ser feita. Só que as pessoas... me disse o Humberto Busnello, que é um empresário, que hoje tem que se contratar gente que pense, mas que pense em coisas concretas, em projetos. Porque executor é muito mais fácil de ter, né? E eu ainda sonho em ver na educação gente que pense a educação, com os alunos, com aquilo que se pode dar para transformar em seres capazes. Por exemplo, eu nunca tive preocupação com o filho em ter e cobrar melhores notas, não. Eu sempre estimulei a criatividade e a autonomia, fazer de tudo. Então, todos sabem cozinhar, todos sabem costurar máquina, costurar mão, tanto homem como mulher. Tem 2 filhos, homem e 2 mulheres, né? Eles
são muito prendados. Não, não, eles foram ensinados para ter autonomia. Então, eu acho que a educação tem que ser pensada de forma mais global, mas quem tem os pés no chão e quem goste de educação. Eu, por exemplo, hoje, seria um dia que podia estar assim fazendo, mas eu já estou vibrando só com poder conversar. E a gente também, com essa oportunidade, que estou me sentindo fazendo história aqui. Ai, que bom. Dona Neuza, nos 3 anos de secretária municipal de Porto Alegre, foram construídas 17 escolas de turno integral, 5 escolas normais, além da criação de um dos melhores planos de carreira de ensino público no Brasil. Como foi participar da transição democrática, tendo atuado no primeiro mandato eleito em uma capital como secretária municipal de educação? Havia medo ainda em função das ações repressivas? Olha, eu vou te confessar que eu não vi essas ações repressivas. Eu estudei em Santa Maria, bem na época de 70 a 74, e não vi absolutamente nada. Sou de Livramento, onde tinha uma colega, Tânia Burman, que o pai estava no Uruguai, exilado. Mas nós tínhamos tudo vida normal, nós tivemos quantidade de gente exilada em Rivera e andávamos de madrugada na rua, caminhando. Eu realmente não senti isso. E no primeiro mandato do Colares, como primeiro prefeito eleito, eu senti sim o horror que foi nós tivemos do PT, que nos massacrou. Para fazer o plano de carreira do magistério, só foi feito porque o Colares tem muita coragem e eu sou muito teimosa, viu? Porque nós tínhamos uma associação de professores que não permitia, não queria que fizesse. Eu disse, tem que mexer nesse plano de carreira. Ela exigiu que cada capítulo fosse levado para a escola e eu fui a todas as escolas. Ouvi desaforo, ouvi isso, ouvi aquilo e foi. Eu chamei 2 pessoas que eu gostaria até de citar, que eram filiadas ao PT, Antonieta Eto e a Estelita Cunha. Elas vieram me chamar, chegaram dizendo, por que a senhora quer? Nos convidou para participar da elaboração do plano. Se sabe que nós somos contra. Eu digo, exatamente, eu preciso ter o contraponto aqui do lado, para já ir combatendo. Ao final do plano de carreira pronto, elas acharam que eu fosse tirar um monte de coisa. O que foi que eu risquei? Elas queriam reduzir de 22 para 20 horas semanais o trabalho do professor alfabetizador. E eu disse, olha, isso eu não posso, porque a lei manda, a lei de diretrizes e bases de educação na época, que o aluno tenha 22 horas. O professor foi chamado, concursado para atender o aluno com 22 horas, eu vou reduzir para 20. Não tem como. Foi a única coisa que eu tirei. Os salários nós mantivemos exatamente como era. Eu assumi dia 6 de maio de 86. Até o final do ano houve uma oposição para que eu não mexesse. Aí eu consegui estabelecer um grupo de trabalho. Passaram o ano de 87 inteirinho trabalhando, indo para a escola, discutindo, voltando. Quando foi final de 87, nós mandamos para a Câmara e eu já sabia que eles iam tentar parar o projeto ali para não ser aprovado, e o Colares então colocou que, independente do tempo que levasse, ele passaria a vigir a partir de 1º de junho. Eles só foram aprovar em agosto, mas os professores já começaram a receber a partir de junho, viu? Então, realmente tinha um plano do Colares, foi feito pelo Colares para os professores de Porto Alegre. E aqui, ó, eu fiz 17 escolas novas, mas eu fiz mais 2 CIEPs, que foram escolas que já existiam, estavam em precárias condições e se transformaram em CIEP com estrutura completamente nova. Por exemplo, o Loureiro da Silva, aqui no Cristal, ele era 2 quadras distante da localização onde nós fizemos. Só que ele veio com o mesmo nome, então constava já como escola, se transformou em CIEP, mas ganhou toda a estrutura. E o Pepita de Leão também, na Zona Norte, só que Pepita eu fiz na frente. O prédio era aqui, fiz outro prédio com toda a estrutura. Então foram 19. O prefeito Vilela, uma ocasião, me disse, eu sou seu maior fã, porque eu estive 8 anos como prefeito
não consegui fazer um terço do que a senhora fez. Na época, eu considero o seguinte, as obras eram dentro da Secretaria de Educação, porque eu fui secretária de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e obras de todas elas. Quem mandava nas obras, então era muito fácil. Saía daqui, ia no andar de baixo e via como é que estavam as obras, tocava as obras. Não tinha outro secretário. A grande dificuldade no poder público é que tem muita gente hoje. Eu, quando assumi a Secretaria de Educação, tinha meia dúzia de CCs. E que tinha que trabalhar com os funcionários concursados efetivos. Eu lembro de um engenheiro que coordenava todas as obras, Ramon. E ele ouviu eu falar nos meus planos, tudo, levantou-se na sala deles, né? Aqui tem armário cheio de projetos, porque o prefeito chama, a gente faz o projeto para vir e depois não sai. E eu disse para ele, bem, aqui vocês só vão fazer projetos que possam ser executados. Com isso eu conquistei, e sei que até hoje ele ainda trabalha e que ele diz o que foi gratificante trabalhar comigo, né? Eu só fiz com que eles se engajassem no nosso trabalho. Tanto é que houve uma questão dos terrenos. Eles me trouxeram uma realidade. Existem 10 terrenos em áreas nobres de Porto Alegre, reservados para a escola, para a sua secretaria. Só que nessas áreas nobres não tem clientela para a escola municipal. A nossa proposta é que a senhora peça ao prefeito para encaminhar um projeto para que esses terrenos sejam vendidos e com isso você possa fazer casa da criança para a educação infantil. E isso foi feito. Aí fizeram uma ação popular que o dinheiro dos terrenos, depois de 10 ou 11 anos, foi considerado improcedente. Quer dizer, foram feitos todos os passos para a venda e para a construção das casas das crianças, né? Que nós fizemos 22. Umas não ficaram completamente prontas, mas ficaram com o recurso alocado já. Então isso aí foi, para mim, assim, gratificante e principalmente mostrar que tem que se trabalhar com a prata da casa. Não adianta trazer estrangeiro. Eu fico doente quando me dizem, trouxeram um marqueteiro de Minas, outro da Bahia. Mas vem cá, mas nós temos gente aqui, dá oportunidade. Nós trabalhamos só com a prata da casa. Genial. Já como governo do Rio Grande do Sul e como secretária estadual de educação, era um contexto onde faltavam 200 mil vagas para equacionar esse grave problema, né? E aí foi apresentado o programa de aproveitamento integral do espaço escolar e da melhoria da qualidade do ensino. No que consistia esse programa? Bem, deixa eu só te colocar em primeiro lugar, assim, durante a campanha eleitoral de 90, Colégio de Candidato a Governador, nós tínhamos candidatos que diziam que tinha mais de 300 mil excedentes, 200 e tantos mil. E eu cheguei a 200 mil. Por que razão? Porque, como é que não fizeram uma conta muito simplória? Somaram todos os excedentes das escolas. Só que tinha excedente que o pai escreveu em 5 escolas, entendeu? Então era aproximadamente, no meu entendimento, 200 mil e eu trabalhei com este número e se confirmou. Nós tínhamos uma estrutura de escola, quando o colégio assumiu tinha 1.017.000 alunos, tá? Em todo o Rio Grande do Sul, na rede estadual, e tínhamos 112 mil professores. Tá? Quando nós saímos, nós deixamos 1.453.000 alunos, aumentamos mais de 400 mil alunos, e deixamos 96 mil professores. Vocês vão dizer, mas tirou o professor? Nós tivemos concurso para chamar professores que eram necessários, tivemos professores que se aposentaram anualmente e tivemos um número de professores que se exoneraram. Nós tivemos aproximadamente 5 mil professores que não tinham ainda 5 anos de magistério e se exoneraram quando eu assumi. Aí saiu, imagina, estão saindo. Não, eles saíram porque eles não queriam ir para a sala de aula. Fizeram um concurso e estavam acomodados em setores, em outros órgãos, e eu chamei todo mundo. E quando chamei,
Eu não olhei, eu chamei assim, ó, precisa tantos professores em Porto Alegre de português. Ah, tem aqui, assim, tem na Assembleia Legislativa cedido. Chame o cedido. Ninguém cede quem é necessário. E isso o Tribunal de Contas já tinha apontado. Então nós conseguimos suprir as necessidades por isso. E quando eu falo que é necessário conhecer, porque a pessoa de fora diz, olha aqui, vou dar um exemplo. Em Guaíba faltava professor, 4 professores de Química. Nós fizemos o concurso e tivemos apenas um aprovado para Química. Quando a gente faz um concurso e não consegue suprir a vaga, a lei abre a possibilidade do contrato emergencial. E eu contratei emergencialmente, coincidentemente, um professor que tinha sido reprovado. Aí entraram na justiça, que ele não podia, não, ele era formado, mas ele não passou na prova, por A ou por B, mas ele estava, para o contrato ele estava pronto, ia ter o apoio e tudo da escola. Que um concurso às vezes dá um branco e a pessoa não responde na hora, né? Não quer dizer que ela não vai ter condições de dar aula. Então, quem via de fora, aí saiu manchete, reprovado sendo contratado, como se fosse uma coisa por baixo do pano, não é. Uma coisa extremamente clara. Nós tivemos, assim, uma série de erros históricos no Rio Grande do Sul. Por exemplo, o plano de carreira do magistério, e eu vou citar aqui uma coisa que ninguém cita, que o sindicato sempre diz que é imexível, não é verdade? Do Estado. Vocês sabem quem fez esse plano de carreira? Foi o coronel Mauro Rodrigues, interventor ou nomeado na época da ditadura. Em 1974. Em 74. Então, nesse contexto, com a implantação desse estatuto e de plano de carreira do Magistério Público, a Lei 6672 de 72, surge a perspectiva de, em muitos casos, as mulheres com nível superior e se convocadas para 40 horas, ultrapassarem o salário do marido, que até então era o único responsável pela manutenção familiar. Muito bem. Como foi ser uma mulher em espaço de poder? A senhora enfrentou situações de machismo nos cargos de secretária municipal e estadual de educação de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul? Olha, eu acho que isso existe sempre. Agora, eu e o Colares conseguimos, eu sempre digo, né, manter assim uma distância. Eu, como mulher dele e como secretária, eu nunca chamei Colares, não. Nas reuniões eu chamava prefeito e chamava governador. E mantinha tudo completamente assim, respeitosa e consegui manter assim a minha firmeza em relação ao que eu queria. Então a gente enfrenta o machismo, as pessoas, isso aí é normal, assim como o racismo também, né? Nossa, eu sou casada com um homem negro e sei bem das dificuldades que se tem. Mas eu acho que o meu espírito, a minha garra, assim, fez, eu brinco, né? Que eu tenho, a minha avó materna era prima, irmã do Flores da Cunha. Daí o meu avô é eu tenho uma descendência com o Davi Canabarro, que pelo lado Martins, porque ele não era Canabarro, ele era Martins, vocês sabem disso? Não. Davi Canabarro, ele era um peão de um antepassado meu, Canabarro. Tá? E na fronteira, não sei se vocês sabem que a mulher, não dizem assim, a Neuza Colares, é a Neuza do Colares. Então, quando a mulher casa, ela passa a ser do marido, né? E a fazenda era a fazenda do Canabarro. E os funcionários também. Então, diziam, eu Davi do Canabarro. Davi do Canabarro, ele era conhecido em toda... Quando ele foi para a Revolução, passaram a chamar o Davi do Canabarro, acabou o Davi Canabarro. Quando ele voltou, o patrão tinha morrido e ele casou com uma viúva. Tá? E manteve o Canabarro, mas ele era Martins. E a minha avó materna era Martins, Flores da Cunha Martins. Então, eu tenho laço sanguíneo também com ele. E agora, há poucos anos, eu descobri que eu sou da 7ª geração do Jerônimo de Ornelas. Sabe quem é o Jerônimo de Ornelas? Já ouvi falar, mas... É o primeiro proprietário das terras que vem de Arroio do Rato até Viamão, Porto Alegre, tudo. Até me deu vontade porque eu recebi de um primo a árvore genealógica do Jerônimo de Ornelas, onde mostra que eu sou da 7ª geração, aparece o nome do meu avô, da minha mãe e tal.
E eu descobri que o Loureiro da Silva, em 1948, como prefeito na Semana de Porto Alegre, ele conseguiu entregar para o município os comprovantes de posse da área em nome do Jerônimo de Ornelas, porque ele também é descendente do Jerônimo de Ornelas. Tá? Então é vou dizer, eu brinco que é o sangue que corre já de gente guerreira, né? E esse Flores da Cunha foi do governador do Rio Grande do Sul? Foi governador do Rio Grande do Sul. E a senhora tem parentesco, né? A minha avó era a prima irmã dele e foi quem ajudou quando nasceu a primeira filha dele, a Estela. Minha avó frequentava o palácio aqui. Tal. Tanto é que tem um fato assim, ó, o Flores da Cunha, quando assumiu, porque aí já vem a história, né? Meu avô era fazendeiro. Na crise de 33, ele se apavorou e não quis vender o campo, mas vendeu todo o gado e tal. 3 dias depois que ele fez isso, o Getúlio Vargas deu 3 anos para os fazendeiros se recuperarem. Mas meu avô já tinha vendido. Aí o Flores da Cunha estava no governo e nomeou meu avô para a exatoria estadual em Livramento. Aí meu avô ficou lá. Quando, em 37, que o Flores caiu, primeiro a transferir, na época, depois de entrar no serviço público, não mandavam embora. Transferiam para a pessoa desistir, né? Aí transferiram meu avô de Livramento para Santo Antônio da Patrulha. E o meu avô veio com a minha mãe, com outra irmã que era mais moça e com um filho que ele tinha que era deficiente, que era o mais moço de todos. Veio para Santo Antônio da Patrulha. Acabou que a minha tia, a Zélia, foi trabalhar na exatoria com ele. Quando ele se aposentou, foi embora, ela ficou e acabou sendo exator em Santo Antônio da Patrulha. Ele foi exator, né? Tem o Flores da Cunha nomeou também outro irmão do meu avô, o Ladário Canabarro, para uma direção na Secretaria da Fazenda. Quando o Colares era prefeito, eu fui com o Colares à Secretaria da Fazenda e o secretário era o Campos. E o Campos me disse, Dona Neuza, a senhora é parente do Ladário Canabarro? Eu digo, sim. Bah, ele tinha entrado mocinho e conhecia. A senhora sabe que ele tinha gabinete aqui? Eu digo, sei onde é, porque eu vim aqui. E o Campos me disse, então, isso eu não sabia. A senhora sabe que ele foi nomeado para um cargo, ele era engenheiro civil, veio do Rio de Janeiro formado, foi nomeado para um cargo completamente desnecessário na Secretaria da Fazenda. O Flores tinha arrumado direção não sei de quê. Ele era uma pessoa tão afável, tão disponível para tudo, empreendedora, que nunca tiveram coragem de mexer na direção, naquele quadro. O dia que ele se aposentou, deixou de existir. Viu? Então são coisas que ocorriam no passado, né? E eu acho que isso aí sempre te dá um lastro, porque se tu vem de uma família que tem mais sofrimento, mais medo, tu é um ser humano mais tolhido, né? E eu nunca fui. Dona Neuza, a senhora mencionou sobre a questão de racismo por ser casada com um homem negro. Eu quero ter uma participação especial do Fernando Cardoso, que leu o livro do Colares, para fazer uma pergunta sobre um episódio que foi registrado lá no livro. O Fernando é engenheiro de produção. Olha aí. Ele é afiliado no partido inspirado no pai dele, que era brisolista, Uhum. e ele veio lá de Pernambuco e está desde 2020 nas aqui. ruas e nas redes, na militância do PDT aqui do Rio Grande do Sul. Que é coisa linda. Obrigado. Deixa eu só pegar aqui Foi de improviso aqui, que não estava no script. Né? Não, mas é isso aí que fica melhor, fica mais dinâmico, né? Tem um episódio, né, que está relatado no livro, que fala sobre a biografia do Colares, que é escrito assim, né, que foi um relato também do Lesier Martins, que ele fala que o governo Colares visitou a sede da Confindústria, na Confederação da Indústria Italiana, e nesse episódio, quando o Colares chegou lá em Roma, o presidente da Confindústria, ele viu o Walter Niger, Walter Nick, que era secretário estadual na época de planejamento e administração. Ele viu um homem alto, branco, aloirado, né? Estendeu a mão para o secretário, dando boas-vindas, achando que ele era o governador do Rio Grande do Sul. E o Colares na época era o governador. Então,
A senhora sabe dessa história, né? Como a senhora... Sim, eu estava junto, né? E isso aí é uma coisa corriqueira, normal, viu? Vou te dizer assim, confundirem o Colares, ou até a questão do racismo, para mim uma das mais interessantes foi no Rio de Janeiro, logo que ele se elegeu, ainda não tinha assumido, ele já tinha assumido, nós fomos ao Rio e estávamos num barzinho ali em Ipanema, tomando um chopp, comendo um bolinho de bacalhau, um garoto de Ipanema. E aí nós estávamos sentados numa mesa que era para 4, só os dois. E nós vimos que tinha um pintor desses, retratista, querendo entrar e os garçons tirando, na calçada isso tudo ali. Uma varandada aqueles. E o Colares ficou com pena do pintor e disse para o garçom, manda ele entrar que eu quero que ele faça o retrato da minha mulher. Aí o pintor chegou, sentou ao lado dele e ficou, e aí começou, né? Ah, porque eu já fiz a Sofia Loren, a Cláudia Cardinale, a fulana de tal, a Rainha Sofia e tal. E começou a se exibir, o Colares olhou para ele e disse, bem, agora tu estás tendo a oportunidade de fazer o retrato da primeira-dama do Rio Grande do Sul. Ele olhou para mim, olhou para o Colares assim, e qual é a tua, negrão? E tu o que é? E o Colares, eu sou o governador. Ele dobrava de risada, dando risada, né? E o Colares, cara, de onde é que tu és? Eu sou do Rio Grande do Sul, diz ele, sou de São Gabriel, imagina se lá a gente ia eleger um negro. Tá? Então, realmente existe, né? Para mim, o mais, assim, marcante foi o cônsul japonês, Colares era prefeito, nos convidou para um jantar. Aí nós fomos, não, Colares já era governador, fomos ao jantar e ele sentou, começou a conversar com o Colares, eu fiquei no outro lado e ele quase virou de costa para mim e ficou só conversando com o Colares. Lá pelas tantas, eles são muito educados, ele se virou e dizia, a senhora, eu vi que ele tinha lido a meu respeito, a senhora é da fronteira, ele sabia bastante, né? E eu digo sim. E ele fez o convite oficial para o Colares ir ao Japão. E o Colares disse, olha, eu só tenho que acertar a data porque a Neuza sonha em conhecer o Japão com as cerejeiras em flor. E ele disse, mas ela não está convidada. Eu, senhor, o convite, o Japão não vai pagar para ela. E o Colares, não, mas aí eu dou um jeito para pagar para ela. Ele se virou para mim, se a senhora tem vontade de conhecer o Japão, e eu já estava, né, porque eu digo, sim, por que razão? Digo, porque como eu sou da área de educação, tinha muita vontade de saber por que tem um alto índice de suicídio nos adolescentes, nos estudantes adolescentes. De onde é que o senhor tirou isso? Isso não sai do Japão, não tem? Não, mas eu sei, assim como sei que tem um alto índice de alcoolismo entre as mulheres, as donas de casa. Ele ficou e começou, queria tirar. Eu não disse nada, mas a esposa do outro cônsul, quando o Colares era prefeito, que tinha me contado. Ela me disse, existe isso, mas colocando a situação de dificuldade, né? E aí ele foi, daí um pouco ele me olha e me diz assim, eu posso lhe fazer uma pergunta? Eu digo sim, na frente do Colares, né? Uma mulher inteligente e bonita, o que achou nesse negro? Bem assim, né? Então, nós tivemos quando o Colares era prefeito, uns amigos, nós morávamos ali na 24 de outubro, diz assim, olha, tem um restaurante muito bom, um restaurante tal, nem vou dizer qual é a etnia, né? E, bem, nós estávamos os dois, então, vamos jantar, vamos ali, vamos. Aí fomos, batemos, porque chegamos na porta, tinha uma pessoa ali, disse, não, só um momentinho. Eu olhei para dentro, assim, um restaurante fino, tudo lá. Tinha 2 mesas ocupadas e o resto tudo vazio, né? Aí foram lá, que esse burburinho vai, bem, porque é prefeito, ficam fazendo burburinho. E aí vem a autoridade do restaurante, diz, olha, nós lamentamos, mas não tem, tudo reservado. Ora, se o prefeito de uma cidade chega num restaurante, mesmo que esteja com tudo reservado, não tinha ninguém ali, ele ia botar, porque depois os outros vão sair, ia dar um jeito, né? E nos despacharam ali. E o Colares não registra essas coisas. Eu digo, não, mas a gente tem que registrar porque existe de tal forma que... Porque às vezes, não, mas se é prefeito, se é isso. Não, como prefeito nós sentimos. E no Rio de Janeiro também, a dona Neuza me mandou. A Neuza vai numa boutique pequena que ela comprava, mas só atendia por marcando. Aí eu fui,
Cheguei lá, entrei com colares de bermuda, de tênis, de boné e de óculos escuros. Sentou e eu fui experimentar as roupas, né? E ele, com esse jeito brincalhão dele, eu botava um vestido e vinha, como é que tá? Quando eu dava as costas, ele dizia para a moça, será que não está muito magra, madame? Será que não sei o quê? Lá pelas tantas, a moça se irritou e disse para ele, faça o favor, se ponha no seu lugar, vá para a pessoa que fosse motorista, vá para o carro e espere lá. Meu Deus. Bem, então realmente tem isso, viu? E nós sentimos e muito mais tal. Então não ficaria uma tarde inteira se fosse nomear tudo. Existe o racismo. Quando eu fui a convite do governo americano na Universidade de Kentucky, Martin Luther King, o reitor veio me receber, um negro magro, alto, com cabelo grisalho, grande e tal. Sentou e me olhou com uma cara meio assim desconfiada. Primeira pergunta que ele fez, tem racismo no Rio Grande do Sul? E eu disse, tem. Quando eu disse tem, ele veio para frente assim, como é que uma branca sabe? Porque até hoje todos os brasileiros dizem que lá não tem racismo. E eu disse, porque eu sou casada com um negro. E aí desenvolvemos toda uma conversa, né? Então a gente... E é claro que tudo depende da época, do tempo. O Carlos Santos foi deputado aqui e no livro dele, ele dá um depoimento que foi a Nova York, foi aos Estados Unidos, ficou encantado. Lá não tem racismo. Depende de como se vê, né? Que será que ele viu naquela época? Eu fiquei me questionando. Pois então, uma das leis que tem, antes de a gente iniciar a gravação do nosso café, nós conversávamos sobre a competência de um deputado estadual. Sim. Né? E uma das principais competências é fiscalizar para que sejam executadas as leis e também a implementação orçamentária. Uma das leis que nós temos é o Estatuto da Desigualdade Racial e que eu penso que talvez não está implementado de forma adequada por a gente ainda ver reverberando episódios de racismo aqui no Estado, né? Mas, dona Neuza, cursos de pedagogia e letras, por serem licenciaturas, foram implementados em maior número, sem atender a um planejamento e o levantamento de necessidades. A meta não era o ensino, mas o nível salarial. Qual poderia ser a meta adequada para a qualidade de ensino? Olha, eu considero que o salário é fundamental, viu? Não é possível que uma pessoa estude tanto quanto um engenheiro, no teu caso. Quer dizer, tu fez doutorado, eu fiz doutorado. Tu passaste pelo nível acadêmico, fizeste a tua graduação, como eu fiz a minha. Porque ninguém chega até aí sem passar por um professor. Então, o professor deveria ganhar tão bem assim. Agora, o que nós temos que é um erro histórico que continua, lamentavelmente, é que não existe essa visão do enxugamento. Ninguém quer empilhar aluno, não. Nós temos que ter uma visão global do que pode ser feito, entende? Número de aluno por professor, como é que tu pode atender às necessidades mais individuais? Aquilo que eu te disse, sobrecarregar, tu deixar um aluno tenso porque tem uma prova. Eu sou da época da prova mensal e oral. Tinha que fazer a prova uma vez por mês e ainda a prova oral. Tu tinha que dissertar na frente do professor. Bem, então eu acho que é necessário isso. Agora eu fico assim muito feliz de ver que tu, que és um candidato, que tu já tem essa visão. Quer dizer, não vai querendo quantidade, mas qualidade. O que tu podes fiscalizar e onde tu podes ir, viu? E até assim, ó, revisar leis já aprovadas e dizer, mas por que nós não estamos cobrando a sua execução? E passar um pente fino nas leis que existem, nas leis estaduais, tá? Desde uma vez que elas, por exemplo, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional fala em que até 2020 deveria ter escola de turno integral para todos os alunos. Por que não tem? Qual é a falta? O que está ocorrendo? Que leis estão aprovadas em relação ao ensino, viu? Se é que tu vai ter que dedicar para essa área. A questão assim de obras para um engenheiro é uma coisa que eu me deparei. 1 metro quadrado da construção de uma escola era superior ao CUB. E eu disse, não, mas não pode ser. Por quê? Porque o CUB é um preço médio do metro quadrado. Uma escola, ela tem salas, que são grandes, então mas não tem tanta especificação. Depois,
conjunto de banheiro, disso, daquilo e tal. Uma E nós, hospitalar, por exemplo. nós conseguimos reduzir o preço para 80% do clube, viu? Com tijolo à vista. E isso, assim, uma série de coisas. Uma das minhas exigências, que era a experiência de diretora da escola, é que os degraus tivessem um perfil de alumínio e o marco das portas também, porque é incrível como bate em porta e como quebravam os degraus. Então tem muita coisinha. Quando eu estive com o Darcy Ribeiro e a Terezinha Irigaray no Rio de Janeiro, o Brizola dizia, vamos levar um CIEP para lá. Ele disse, não serve para lá, porque os vidros são muito grandes. E vidro grande numa escola, quebrou, tu fica de que jeito? Então nós chegamos a um nível de janelas de ferro com 17 por 17. Quebrou um vidro, é um vidrinho pequeno, até para responsabilizar o aluno que atirou a bola. Vamos pagar o vidrinho aí. Entendeu? Também que é muito frio, né? Muito frio, aqui não daria. Do Rio de Janeiro. Em 1982 ocorre uma greve com 28 mil professores, e 28 mil professores são nomeados, mas que não eram necessários, o que ocasionou um inchaço no quadro do magistério. Essa responsabilidade também dos professores, né? Muito embora no quadro 2 da sua tese, lá na página 49, não se percebe esse aumento do número de professores. Por que há essa diferença? Seriam aposentadorias? Aposentadorias. Aposentadorias que se tem em quantidade, né? Mas esse inchaço de professor, viu, ocorria assim, quando era época de troca de governo, o governante que estava saindo nomeava todos que tinham passado. E não é assim, tem que ter um planejamento, tem que chamar aqueles que são necessários. Nós encontramos vários erros, deixa eu te dizer, esse aí é a falta de planejamento. O plano de carreira do magistério, que é considerado perfeito, ele fez com que os professores quisessem nível superior. E aí proliferaram no Rio Grande do Sul os cursos de pedagogia, porque não precisava estrutura, não precisava laboratório, era só professor. E aí nós temos eu dizia, eu troco 25 pedagogos por um químico, troco, entende, por uma quantidade. E não adianta, aí faltava numa área e as pessoas não entendiam. E sobrava noutra. Isso é uma coisa assim que nós tivemos de um dos erros históricos, a falta de planejamento das escolas. Eu vou ter que colocar o seguinte, o doutor Brizola, quando veio conhecer o CIEP, ele reclamou do Colares. Como é que tu faz tanto CIEP? Eu vim do aeroporto até aqui e não enxerguei nenhum. Porque a nossa tese era colocar os CIEPs dentro das vilas, onde era necessário. E a tese dele, tanto é que no Rio de Janeiro, tu sai do aeroporto, tem um CIEP aqui, outro CIEP ali, e não é assim. Quer dizer, são pontos de vista diferentes, não questiono, mas nós fizemos aquilo que achávamos correto. Por exemplo, o CIEP do Brizola, quando o Collor era presidente da República, o Murilo Ringel era ministro da Educação. Ele chamou todos os secretários de Educação e eu fui a Brasília. E estava o ministro da Saúde, que era aqui do Paraná, agora faltou o nome dele, em seguida vem. Aí nós estávamos lá, tal, começaram a discutir o CIEP, porque o Collor queria fazer os CIEPs do Brizola com turno integral, que saiu o caiaque, né? Mudou o nome. E eu fui e questionei na frente de todos. Eu digo, olha, eu não entendo como é que um CIEP possa ter um posto de saúde dentro da sua estrutura, no centro. Ah, mas é para a comunidade poder usar o CIEP. E eu disse, mas vem cá, nós historicamente orientamos os pais que quando um aluno está com febre, com dor de garganta, que não venha à escola para não contaminar. Agora nós vamos trazer o foco da saúde para dentro da escola. Alceni Guerra era o ministro, e ele disse, olha, isso não tinha me passado, e o Murilo Ringel também. E eu não botei dentro do CIEP a parte de saúde, porque não era possível, viu? Então isso é um aspecto assim que a gente vai vendo pela experiência que tem, como é que pode ser feito, como é que não pode, né? E
E nós implantamos caiaque também dentro do Rio Grande do Sul. Tivemos assim um grande trabalho. Só lembrei que nós tivemos uma experiência, até os Olhos e o Nando, que estão aqui com a gente, também foram, de ônibus do Rio Grande do Sul, Porto Alegre até o Rio de Janeiro. E quando a gente estava chegando, encontramos mesmo uns 2, 3 chefes tudo no caminho. Na beira do caminho. Né? Mas, dona Neuza, nas conclusões da sua tese tem a seguinte afirmação: a falta de vagas é histórica e diversas alternativas já foram utilizadas, como a compra de vagas pelo governo em escolas privadas. Consideramos ser esta a ideal para o administrador. Isso não colide com a ideologia do trabalhismo que enxerga no Estado a força propulsora para o desenvolvimento? Deixa eu te explicar o seguinte. Nós precisamos atender o aluno, nós temos que dar a vaga para o aluno. Se fosse comprar uma vaga numa escola privada, seria ótimo, só que tu encontra o seguinte empecilho. Tu vai pegar um aluno da vila, da Volta da Cobra, e levar ele para o Anchieta? Não tem como, viu? Então, a gente tem que fazer a escola, tem que mapear a escola. Quais as alternativas que apresentavam? A compra de vagas, o turno intermediário, porque diminuíram as horas de aula. Das 8 às 11, das 11 às 2, sabiam disso? E das 2 às 5. Isso aí, tu reduz quando tu tens que aumentar para atender. O que nós queremos no trabalhismo é dar a todos condições iguais. E eu também aí fecho no seguinte: nas vilas, tanto o negro como o pobre, miserável, estão em situação igual. Então, por que negro tu vai dar mais? Porque o pobre, por exemplo, agora eu fiquei sabendo que a verba para o candidato negro e para a mulher é maior que a outra, mas então estão nos discriminando. Tu é branco, é calvo, então já pode ser ariano, então não vai ganhar nada. Então, eu acho que ninguém pode ser discriminado. E eu dizia, a fome é para todo mundo. Nós temos que dar condições de igualdade, e sabe como? Desde do ventre da mãe, com a saúde, que tu estavas falando, a criança com turno integral, com alimentação, mas todos eles. Senão daqui a um pouco tu tens gente dizendo que é negro e não é. Não, mas é que o meu avô, a minha avó, querendo ser negro para poder ter achando que é uma regalia. Eu já vi processo de gente que entrou em determinada situação dizendo que é negro. Bem, que para entrar para um concurso, depois se disse parda e depois se disse branca. Ou quem era deficiente num curso de arquitetura, porque barraram porque a pessoa tinha deficiência visual, ela conseguiu provar que não era. Depois ela fez um concurso provando que era deficiente visual para pegar a vaga de deficiente. Então, essas coisas têm que ser claras. Agora, lamentavelmente, nós precisamos de gente com coragem para fazer, porque às vezes falta coragem. Eu, num candidato, eu quero coragem de enfrentar. Não quero bons modos, bem isso, tem aquilo. Quero a coragem de ir para frente. Dona Neuza, o perfil da criança sem escola no Rio Grande do Sul, oriunda de camadas populares que precisa contribuir para a renda familiar. Tal fato fez com que, após 2 ou 3 anos na busca de matrícula, os pais optem por inseri-la no mercado de trabalho, uma vez que a essa altura a criança já está com 10 a 11 anos. Há muitos políticos que se orgulham de ter iniciado o trabalho cedo, alimentando essa cultura do trabalho infantil. Qual a sua opinião a respeito desse tema? Bem, eu acho que a criança, desde pequena, ela pode ajudar. E ela pode ajudar em casa, lavando a louça, secando a louça, tanto o homem, tanto o menino como a menina, não tem isso. Isso é de menina. Bem, e o trabalho infantil, é claro que ele não é bom, mas aos 14 anos eu acho que o menino, a menina já estão aptos para serem aprendizes, entende? O colégio começou com 13 anos, entregador de telegrama. E isso estimula, eu sempre estimulei muito, tenho muito orgulho assim, ó. Eu tenho 2 netos que moram comigo e o menino disse, olha, eu quero fazer gastronomia. E ele, desde pequenininho, gostava assim, então. E bem, então lá, qual é o curso que tu vai fazer? Onde é que tu vai? Assim, não vou. Eu primeiro vou fazer o curso técnico no Senac, porque o curso técnico é que vai me dar base. Senão eu vou chegar por cima e não vou saber como é que funciona lá embaixo. Está terminando o curso técnico de gastronomia e depois vai fazer
de cozinheiro, né? Depois vai fazer o curso de gastronomia. Então isso aí eu acho que é muito importante a gente pregar aquilo que deve ser feito e estimular. Por exemplo, há uma incoerência nos políticos que dizem, não pode ter trabalho infantil, não pode ter isso. Defendem aos 16 anos o direito do adolescente votar porque ele já tem discernimento, já tem capacidade. Mas ele é menor de idade para ser responsabilizado por um crime. É incoerência, né? Então, ou é ou não é, ou tem direito ou não tem direito. Então, acho que isso é discutível. Nós temos, eu digo que o trabalho não faz mal a ninguém. Se uma menina com 14 anos já está apta até para ser mãe, por que ela não pode ajudar? Porque ela não pode fazer uma de babá durante a tarde? Eu acho que isso aí tem que ser revisto, viu? Revisto, senão nós vamos criar que as pessoas aí não pegam amor ao trabalho. Agora, claro que tudo adequado à sua condição. Abre parênteses. A escola vai mal em todas as direções. A partir da visão paternalista da administração escolar até o despreparo dos mestres. Desde a completa ausência de metodologias cientificamente pedagógicas e epistemologicamente atrasadas até o distanciamento do país, a inoperância das autoridades. Plano de Ação Governamental, 1992. De lá para cá, o que mudou? Eu acho que piorou. Lamentavelmente, eu não vejo mais diagnóstico, eu vejo assim, campanha política como propaganda para a venda de sabonete, de eletrodoméstico, mas não vejo assim. Eu queria ver, e naquela época tinha, diagnóstico do Rio Grande do Sul. Qual é o diagnóstico que se tem? Como é que está o orçamento? O que vai fazer? Quais as alternativas? Agora, quando eu vejo um candidato ir para desqualificar o outro, negativo. A desqualificação não leva a nada, deixa que o povo julgue isso. Então, o que nós queremos é propostas concretas, mas concretas em cima de um diagnóstico, e nada de receita do bolo vinda do outro fora. Outra coisa, nós temos no Rio Grande do Sul quadros fantásticos que podem administrar aqui. Por favor, não me tragam gente de fora. Isso me lembra Eduardo Leite, né? O secretário estadual da Fazenda veio do Rio de Janeiro. A secretária estadual da Educação veio de Goiás. O presidente de São Paulo, o presidente da Corsã do mercado financeiro. Exatamente. Não era nem um engenheiro para atuar numa empresa de saneamento. Acho que foi a primeira vez na história em que um presidente assumiu. E até deixa eu te dizer o seguinte, eu às vezes vejo assim, porque a gente que lê, que conhece história, o Brizola aqui nomeou La Maison Posto, que era jornalista, para a área da saúde. E ele conseguiu terminar com os mosquitos em Porto Alegre. Então, claro que depende da pessoa, como é que é, da circunstância, do momento exato. Mas hoje que nós temos tanta gente preparada, procurar botar cada um dentro do seu lugar, dentro da sua área de atuação, que possa contribuir. E eu não digo que tu não tenha gente de fora, claro, vem gente que está aqui radicada. Agora, trazer como grande coisa, como tu citaste, se preocupar o cargo, mas chega aqui de paraquedas. E quem está aqui, quem conhece, quem é Márcio Bal. E tem grandes quadros em todos os setores. Nós temos gente suficiente para dar um... Agora, precisamos ter o principal, que é a cabeça. Se a cabeça não tiver coragem, ousadia e querer fazer, não adianta. Quais as principais falhas no sistema de educação pública brasileiro hoje? Olha, eu considero que o principal, a maior dificuldade é que o nosso professor, ele está com dificuldade de dominar a estrutura da matéria. O que é a estrutura da matéria? Ele saber que aquilo que ele está ensinando serve de base para o próximo ano e tem ligação com as outras disciplinas do mesmo ano. Quer dizer, essa interligação, esse domínio da estrutura, eu estou ensinando isso, não é aquela questão assim, só de passar um conteúdo que está ali, mandar fazer o trabalho e não se aprofundar. Ele tem que dominar mesmo. É isso aí. A senhora acha que a elite burguesa manipula a educação pública para se manter no poder? Olha, eu acho que isso aí é uma desculpa assim, esfarrapada para fazer mais uma distância. Nós temos que nos unir, tanto a elite quanto o
pobre, estarmos juntos em prol de quê? Da educação e das crianças e do futuro do Rio Grande do Sul. Lamentavelmente, eu comecei em 74 no magistério e eu tive momentos áureos assim da área da segunda coordenadoria, que abrangia Livramento, Alegrete, Uruguaiana, Rosário, Quaraí. Nós tivemos momentos fantásticos em termos de o que se produzia. Quando fui secretária em 91 a 94, eu vi que a região norte e nordeste tinha dado um grande salto em qualidade e a região sul tinha ficado estagnada. Por que razão? O que estava ocorrendo? Eu considero assim que até a questão não é que não se possa abrir novos cursos, mas os cursos têm que ser inseridos naquela área onde é necessário. Então nós temos assim uma distorção do que é necessário de quadros para o Estado, e tanto é que quando nós implantamos o crédito educativo estadual, foi o Colares que implantou, nós fizemos um mapeamento de que quadros é necessários. E aí houve uma crítica, que nós tínhamos feito determinados guetos. Por exemplo, não tinha vaga, não tinha crédito educativo para pedagogia, mas tinha para química, matemática, física, tá? Todas aquelas áreas onde nós tínhamos necessidade. Colares saiu do governo e o Norberto Raucha, que coordenava os reitores, sempre elogiou o trabalho do crédito educativo, como estava funcionando. Colares saiu do governo durante 2 anos, 95 e 96, ficou estagnado, pararam e não deram crédito educativo. Por quê? Porque a gente tem que fazer um planejamento. Primeiro ano, tu dá X, mas tu sabe que no ano que vem tu vai ter este, no outro, 4 anos tu vai ter esses alunos. Então já tem que ter um planejamento. Aí passaram 2 anos sem dar crédito educativo e em 97 eu abro o jornal e diz: o governo amplia, abriu para todo mundo, faz o curso que quiser, e ampliou o número. Claro, 2 anos ele fez caixa. Entendeste? Em 2 anos, os alunos que tinham iniciado conosco já estavam saindo e aí ele conseguiu botar. Agora, a abertura diz: agora todo mundo tem direito. Está errado. Vou te dar outra realidade. Nós implantamos colocamos assim, as escolas vão ter o repasse trimestral antecipado para gasto da escola. O que era isso? Em janeiro, nós depositávamos para a escola um valor correspondente a janeiro, fevereiro e março. Ela podia planejar e gastar até março. 1º de abril, primeiro dia útil, abril, maio e junho. Trimestral antecipado. Vocês acreditam, isso tem documentos que possam comprovar também, que o governo seguinte anunciou, agora não é mais trimestral, é mensal, e passou a pagar mensal atrasado. A imprensa divulgou e registrou, atrasava, e eu dizia, mas o trimestral antecipado é melhor do que o mensal atrasado. Passaram a pagar mensal atrasado. Então, eu acho que tem coisas que têm que ser esclarecidas, tem coisas que não servem mais, tem coisas que servem, mas o que dá certo a gente tem que aproveitar. Por exemplo, uma escola pichada do lado de fora é um crime. Agora, quando nós entramos numa escola pichada, e eu entrei numa escola aqui, como vereadora, uma escola da capital pichada dentro da sala de aula. Eu perguntei, mas vem cá, mas picharam tudo no mesmo dia? Não, começaram um dia assim, mas para um pouquinho. Primeiro dia foi pintada a sala de aula, no outro dia o professor chega e tem uma parede pichada. Vamos descobrir quem foi, vamos limpar. Agora vamos deixar avançar. Então eu acho que falta essa questão de visão real de como as coisas ocorrem. Outra, eu não vejo assim as pessoas ouvirem, ninguém mais quer ouvir. Um grande mérito do Colares, e todo mundo que trabalhou conosco sabe, ele sentava com um grupo de trabalho às 2 da tarde, às vezes ia até às 10 da noite. Parava e dizia, traga um cachorro quente para cada um, porque ele queria ouvir, queria assimilar e queria a realidade. Ah, genial. A gente, até aqui, fez uma leitura da história, Sim, das vivências, da experiência, mas considerando o currículo da senhora e toda essa trajetória política, qual o seu olhar para as perspectivas da educação brasileira nas próximas décadas?
Olha, eu acho que a gente sempre mantém a esperança. E a esperança, a minha esperança é que realmente a gente consiga resgatar os valores morais, porque os valores nós perdemos. E os valores de amizade, de companheirismo, de respeito. Os alunos não respeitam mais os professores. Tem professor que tem medo de atravessar no pátio durante o recreio. Isso já me disseram. Medo. Então, isso aí por quê? Porque nós temos que manter o respeito. Ah, não é autoritário. Eu sempre quis ser boa professora. E o meu modelo não era o professor bonzinho. Era aquele professor exigente, que fazia com que eu queimasse pestana. Esse sempre foi o meu modelo. E numa escola, nós sabemos que tem um percentual que são os bonzinhos. E tem os que carregam o piano, que estão para tudo. São sempre os mesmos que estão em todas as atividades necessárias dentro da escola. Por quê? Cumprir o seu horário é uma obrigação. Agora, aquele professor que se doe, que extrapole, que vai além e que acolhe o aluno, isso aí não é valorizado, mas é o que a gente tem e tem muito. Então, isso tem que ser resgatado. Quero te agradecer pela oportunidade de ter gravado essa entrevista e reforçar o convite para quem está nos acompanhando para se inscrever no canal e acompanhar os nossos cafés com Zine. Eu espero que cause polêmica, porque todos me consideram polêmica e por isso eu te dei alguns furos, viu? De coisas que aconteceram e para que tu tenhas assim sucesso com a tua programação e o teu sucesso também político. Muito obrigado, dona Neuza. Voto Zine. Vou votar em ti. Não. 120. Não, com certeza. Agora a gente tem. Olha, eu vou te dizer o seguinte: se não fosse por nada, só ele ter lido a tese, porque a gente se debruça 5 anos em cima de um trabalho, porque acredita. E a gente quer dar uma contribuição, viu? Eu, quando terminei a minha tese, eu fui à Secretaria de Educação, era o Fortunati, o secretário, disse, eu tirei 1 ano de licença para fazer a tese. Agora eu tenho que pagar com 3 anos de trabalho aqui. Ah, 5 anos, nunca me chamaram para nada. E com o conhecimento que eu tenho, eu poderia ajudar muito, viu? Então, a gente poderia ajudar, não que ele quisesse cargo disso. Até um candidato a governador veio aqui e me disse assim, viu que eu estava entusiasmada com tudo. A senhora tem pretensão de algum cargo? Gostaria. Já sondando para não se comprometer, né? E eu disse, olha, tenho, mas tu não poderia me dar. E ele disse, mas por quê? O quê? Qual é? Comandante da brigada, comandante-geral da Brigada Militar. Muito bom.